Bom dia, hoje são 10 de outubro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Petrobras. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Sesgran Rio. Veja aí a questão. Entre aspas, temos assim: você troca segurança por desafio, dinheiro por satisfação, o pouco certo pelo muito duvidoso. E aí vem a questão. Substituindo-se o verbo destacado pelo verbo preferir, segundo o registro culto e formal da língua, teremos dois pontos. E aí as alternativas. A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer uma coisa bem simples. Ela quer uma coisa bem simples. Essa questão, ela traz aí o verbo trocar. No início aí do período, você vê muito bem. Você troca segurança, veja aí. Você troca segurança por desafio, dinheiro por satisfação, o pouco certo pelo muito duvidoso. Fecha aspas. E aí o que a questão quer? Ela quer que você faça a troca, que você substitua esse verbo aí, troca, você troca pelo verbo preferir. Então você diz assim, você troca segurança por desafio, aí você diz, você prefere, e aí continua. Você vai usar o verbo preferir no lugar do verbo trocar, que aí está. Então fica como? Se você substituir o verbo troca, você troca pelo preferir, você prefere, entendeu? Como é que fica aí então essa oração? Usando o verbo preferir no lugar do verbo trocar. É isso que a questão quer. E só há uma alternativa correta. Usando o verbo preferir, a regência do verbo preferir correta. Só há uma alternativa correta aí. Já fiz até um vídeo sobre o verbo preferir, não é mesmo? Então procure aí a única alternativa correta com o verbo preferir. Vamos lá, depois eu volto.
Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Vamos ver as alternativas e procurar a única que traga aí o verbo preferir com sua regência correta. Então vamos lá. Alternativa A traz assim: você prefere mais segurança que desafio? Aí, dois erros aí. Não existe esse mais com o verbo preferir. Não existe esse mais. E não existe também esse que. O verbo preferir, como já mostrei em vídeo, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Pede um complemento com preposição e outro sem preposição. Mas é assim, com preposição a. O verbo preferir é assim: quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Prefere algo a outra coisa. Prefere alguém a outra pessoa. E não do que, e não que, entendeu? Com o verbo preferir, use sempre quem prefere, prefere algo a outra coisa, entendeu? Esse aí, uma preposição. Então o verbo preferir só aceita a preposição a, não aceita a preposição de, do que, não aceita o que também apenas isoladamente, entendeu? Não aceita o que isoladamente. Então, sempre o verbo preferir, ele, na oração, dependendo da oração, ele por completo se apresenta como transitivo direto e indireto. Pede um objeto direto e um objeto indireto. O indireto, que vem com a preposição, jamais preposição de, sempre preposição a. Quem prefere alguma coisa a outra. E não do que outra. E não que outra. E não mais que outra. Entendeu? Não existem esses superlativos diante do verbo preferir. Aqui na alternativa A temos, você prefere mais, não existe esse mais. Nunca coloque mais em se tratando do verbo preferir. Você prefere mais, está errado essa intensidade aqui. Como também está errado esse que aqui. O correto seria, você prefere segurança a que a desafio. Olha aí. E não que. Nunca use o que para o verbo preferir. Nem essas palavras de intensidade, mais, muito, não. Alternativa A está errada. Alternativa B de bola traz assim: você prefere muito mais segurança a desafio com crase. Dois erros aqui. Nunca use essa expressão diante do verbo preferir, muito mais. Tire isso. Não é, pode retirar muito mais. E outro erro aí, o segundo erro. Antes de desafio, esse aí com crase. Não, sem crase. Porque a palavra desafio é masculina, não aceita o artigo feminino. Então aí, o correto seria: você prefere segurança a desafio. Você prefere o quê? Segurança, objeto direto. A quê? A desafio, objeto indireto. Sempre, sempre com a preposição a. Então aí, dois erros na alternativa B. Na alternativa C, traz assim: você prefere mais segurança a desafio. O único erro aí é a expressão mais. Essa intensidade aí não é permitida diante do verbo preferir. Retire o mais aí e tudo estaria certo. Você prefere segurança a desafio. Estaria correto. Então aí a alternativa C traz o erro aí na palavra mais. Não existe isso. Na alternativa D de dado, traz assim: você prefere segurança do que desafio. E aí o erro nas expressões do que. Não existe esse do que diante do verbo preferir. O verbo preferir é preposição a e não preposição de. Nada de
da preposição de, mais esse que diante do verbo preferir. Sempre a preposição a. E aí, a alternativa D, errada também. Vejamos, a única alternativa traz assim: você prefere segurança a desafio. Aí sim, está correta. Essa aí é a única alternativa correta. Você prefere o quê? Segurança, objeto direto. Aqui, a desafio, objeto indireto, com a preposição a. Entendeu? Então, nunca, diante do verbo preferir, use de, use do que, use muito mais, use mais. Nunca. Diante do verbo preferir, use o normal. Apenas o objeto direto, sem acréscimo, e o objeto indireto. É o que está aqui na alternativa E. Quem prefere alguma coisa a outra. Nessa oração aqui, você prefere segurança a desafio. A coisa aqui em destaque, preferida, é o objeto direto. Dá mais ênfase. Você prefere segurança. Segurança aqui é mais importante do que desafio. Então a pessoa aqui prefere segurança a desafio. Coloca a segurança como aqui um grau maior. Entendeu? Então o verbo preferir, prefere. Quem prefere algo a outra coisa. Então, do jeito que está aqui, na alternativa é a única correta. Mais um vídeo e muito obrigado.